Graça e paz, minha irmã e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e pela minha vida também, pela vida de todas as intercessoras desse ministério. E louvemos ao Senhor pela vida dos seus familiares e por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a palavra dele em nome do Senhor Jesus. Então continuamos aí com o nosso estudo durante a semana em nome do Senhor Jesus de Números 18. E hoje seguimos do 8 ao 20, do versículo 8 ao 20, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia! Louvado seja o Senhor, porque quando você se inscreve nesse ministério, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos te ajudar nessa grande batalha que é orar por você e pela sua família, pedindo sempre santificação ao Senhor, que é o mais importante, porque sem santificação não veremos a Deus. E quando a palavra diz veremos a Deus, ver Deus, sem santificação não veremos a Deus, significa que sem santificação nós não alcançamos nada daquilo que o Senhor tem para nós. Então, quer acessar as coisas do Senhor? Se santifique, minha irmã, se santifique, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Porque quanto mais parecidos com Jesus nós formos, mais o Senhor tem prazer em nos abençoar. Então, continuando o capítulo 18, nós vemos no versículo 8 que depois que o Senhor diz que o sacerdócio foi dado a Arão e aos seus filhos como sendo um presente, então o Senhor continua a falar com Arão que ele tinha dado a Arão e aos seus filhos a guarda das ofertas alçadas, como todas as coisas santas dos filhos de Israel. E isso por causa da unção que o Senhor tinha colocado sobre eles. Então, quando o Senhor diz, eis que vos tenho dado, então diz os sábios que essa expressão, essa fala do Senhor expressa alegria, pois o Senhor não estava falando que o ofício do sacerdócio era um presente, então aqui a fala do Senhor expressa bastante alegria. Sabe por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria, não é? A palavra não diz isso? Deus ama quem dá com alegria? Porque quando nós damos com alegria, nós estamos expressando o caráter de Deus em nós. Quando nós ofertamos com alegria, dizimamos com alegria, fazemos as obras de Deus com alegria, nós estamos expressando o caráter de Deus que ama nos presentear com alegria. Deus não faz nada com peso. Nada com peso. Quantas vezes você, minha irmã, já presenteou uma pessoa com peso no seu coração? Eu tenho que dar esse presente, né? Se eu não der esse presente, quem vai falar? O que eles vão falar de mim? Fica até feio para mim, né? Uma pessoa na minha posição e nessa festa e dar qualquer coisa. Não é, minha irmã? Eu estou mentindo. Eu estou mentindo, meu irmão. Eu estou mentindo, minha irmã. Não estou mentindo. Concorda? Não estou falando demais, estou? Não estou. Mas o Senhor não. O Senhor ama nos presentear. E veja que como Corá fez uma reclamação contra o sacerdócio de Arão, então dizem que aqui o Senhor vai, né, exatamente contra aquela reclamação de Corá, o Senhor vem e estabelece aqui todos os direitos e deveres dos sacerdotes. Então, na verdade, Deus estava legitimando o sacerdócio de Arão mais uma vez. E aí ele continua dizendo que todas as ofertas, né, que partisse do povo, que fosse entregue ao Senhor, na verdade essas ofertas seriam dadas a Arão e à sua família. Seriam as ofertas de grãos pela culpa do pecado, tá? Seria as ofertas ali oferecidas, né, movidas, também seriam deles, entendeu? E tudo isso seria uma lei perpétua, né? E a primeira porção também daquilo que era oferecido ao Senhor, seja azeite, vinho,
E os primeiros frutos também seriam entregues para o sacerdote, e os membros da família do sacerdote que estivessem em estado de pureza, eles poderiam comer daquela oferta. Digamos que o sacerdote tivesse uma filha ali que de repente saiu da casa do sacerdote e resolveu se envolver na prostituição. Essa filha não poderia comer daquelas coisas santas. Mas se estivesse ali a filha virgem, se mantendo dentro da casa do pai, essa sim, essa poderia comer, porque estava em estado de pureza. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Porque ele estava comendo de quê? De algo que era santo, algo que seria para Deus, que foi entregue ao sacerdote. Então aquilo ali é santo, minha irmã. É santo, meu irmão. Ah, agora é meu, vou fazer dele o que eu quiser. Não. Até a maneira como vai ser administrado tem que ser uma maneira correta do Senhor. Entendeu? Então veja que no capítulo 14 diz que tudo que fosse consagrado ao Senhor seria do sacerdote. Então é aí que entra a lei do primeiro que sai do ventre, tá? O primeiro do primogênito dos homens e o primeiro do primogênito dos animais. Porém, o ser humano teria que ser resgatado, poderia ser resgatado, porque não ficaria lá no templo, e nem seria sacrificado ao Senhor. Seria resgatado por 5 shekels pelo pai da criança, tá? E poderia ser resgatado em qualquer idade, porque às vezes quando era bebê ali, o pai não poderia dar esse dinheiro, mas depois, na fase adulta, ele poderia sim pagar esses 5 shekels, né? E o animal também que fosse impuro, ele também deveria ser resgatado. Digamos que o primeiro ali foi um jumento. O Senhor não ia aceitar um sacrifício de jumento. Então, ele pagava por aquele jumento, ficava com ele, mas dava ao Senhor um outro animal ou pagava aquele valor do jumento, daria em dinheiro para o templo. Nós já vimos isso aqui quando estudamos Levítico, tá? Então, aí continua o texto falando como que faria então com aquele animal que seria entregue ao Senhor. Pois quanto ao primeiro animal oferecido ao Senhor, ele deveria ser morto, o sangue deveria ser borrifado no altar, né, fazendo a purificação, e a gordura do animal era queimada pelo fogo como um aroma suave ao Senhor. Mas a carne, o peito, a coxa direita do animal, essa seria do sacerdote. E entenda que também seria do sacerdote todas as contribuições, tá, que fossem dadas no templo. E seria também da sua família, como eu já disse aqui, como sendo uma lei perpétua, tá bom? Porém, o versículo 20 termina com o Senhor pedindo para que eles não tenham herança na terra de Israel, pois o Senhor seria a herança e a porção deles. Mas voltando aqui, quando o versículo 19 diz que é uma aliança perpétua, na verdade é uma aliança de sal. E por que dizem os sábios que é uma aliança de sal? Porque o Senhor fez um pacto com o sal, que enquanto o sal existir, ele nunca irá se estragar e cheirar mal. Entendeu? Nunca. É uma aliança que o Senhor fez com o sal. Mas qual é a sabedoria para nós hoje? Veja que nós viemos estudando até aqui e nós vimos que o Senhor chama o legado do sacerdócio como sendo um presente, ou seja, um serviço de grande honra. E aqui nós vemos pelo versículo 20 que eles seriam proibidos de ter herança na terra de Israel e porção, porque a porção diz respeito aos despojos de guerra que seriam repartidos entre todos eles. Quando eles iam para a guerra, eles pegavam ali o despojo, que era que eles tiravam dos inimigos e repartiam entre as tribos. Mas os sacerdotes não teriam direito a esse despojo. Então é isso que representa a porção. Entendeu? Só acontece que aí o que o Senhor fez? O Senhor estabeleceu para eles 24 fontes de rendas, tá? Que era o meio que eles teriam para se sustentarem suas esposas e seus filhos e filhas. Então veja, minha irmã e meu irmão, como o Senhor é zeloso, como o Senhor pensa em todas as coisas. Quando o Senhor fala que te proíbe de algo, o Senhor já está vindo com soluções, com alternativa.
Nós é que ficamos meio enlouquecidos. Ah, se eu não posso ir com essa roupa, então com que roupa que eu vou? Ah, se eu não posso mais comer isso, então o que que eu vou comer? O que que eu vou comer agora? Às vezes tem pessoas que vão no médico, o médico fala, olha, a senhora não pode mais fazer uso de açúcar. Ah, se eu não posso mais comer açúcar, então o que que eu vou comer então? Ah, se eu não posso mais comer uma carne gorda, o que que eu vou comer então? Não é? Nós não somos assim. Isso é uma rebeldia que está em nós. Uma rebeldia. Porque, na verdade, se você pensar com inteligência, você vai falar, eu não nasci comendo nada disso. Eu não nasci. Eu posso hoje não ter uma alimentação dessa forma, mas se o médico mandou, eu vou obedecer. E o Senhor vai me dar força. O Espírito dele, que é o Espírito da fortaleza, vai me dar força se é para o meu bem, não é? Então, quando o Senhor te tira algo, te proíbe algo, o Senhor já vem com a solução, já vem com a alternativa. Nós é que, infelizmente, não temos fé para enxergar todas essas coisas, minha irmã e meu irmão. E entenda que aqui o Senhor proibiu o povo de ter herança, né, na terra. E a terra representava o quê? A segurança, a estabilidade. Pois veja que a fonte de renda, ou melhor, a fonte de sustento dos sacerdotes, estaria diretamente conectada à prosperidade do povo ou ao fracasso do povo. Pois o sacerdote seria ali entre eles um representante de Deus. E toda a honra que o povo quisesse dar ao Senhor, ou se reconciliar com o Senhor, o povo deveria se conectar com o sacerdote. Então, o sacerdote ele ia viver permanentemente dessa conexão do povo com o Senhor. Ele iria se sustentar do nível das vezes em que ele levaria o povo a se conectar com o Senhor, a se reconciliar com o Senhor. Essa era a tarefa do sacerdote. E era daí que viria o seu sustento. Então, é olhando para esses estudos com mais clareza que nós entendemos que o apóstolo Paulo nos ensina que aquele que escolheu o ofício pastoral, ele escolheu bem. E aquele que exercesse bem essa função, ele seria digno de bons salários. Porque aqui, Paulo já estava falando para os sacerdotes da nova aliança. Queriam lidar o quê? Com as ofertas do povo, a oferta mesmo em dinheiro. Não era mais com carneiros, não era mais com sacrifício de bois, com ofertas de grãos, mas era com dinheiro do povo, que o povo levaria ali os dízimos em forma de dinheiro, e esse dinheiro deveria ser administrado pelo sacerdote para cuidar da causa dos necessitados, das viúvas, dos órfãos, mas também tirar para o seu sustento. E esse sustento tinha que ser um sustento bom, porque Paulo fala, aquele que preside bem é digno de bons salários. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Agora, o sacerdote só seria proibido de quê? De estabelecer segurança para ele. E o que é a segurança? Casas, imóveis, carros, fazendas, sítios. Isso representa o quê? Herança na terra. Isso representa o quê? Segurança. Isso representa o quê? Estabilidade. Representa o quê? Que ele não está confiando em quem? No Senhor. Ah, irmã, mas tem igrejas aí que são ricas. É igreja? Está em nome da igreja? É para usufruir a igreja ali está usufruindo daquilo? A igreja tem um acampamento, tem um sítio, é para os membros da igreja, para a igreja usufruir, para levar os jovens para treinamento? Pode, mas é para quem? Está no nome daquele pastor, daquele líder? É dele? É da família dele? Não, não pode, é herança na terra, não pode. Não pode. Porque está aqui, é contra a Torá. É contra a Torá. Se ele quer uma herança, ele que deixa de ser pastor e que vá adquirir do trabalho dele. Porque tem alguns que antes de serem pastores, eles tinham uma herança. Eles tinham um patrimônio. Aí é diferente, minha irmã, que nós não podemos julgar tudo também. Julgar as pessoas. Entendeu? Que quando nós vamos para a Torá, nós abrimos mais a nossa mente.
o nosso entendimento, e aqueles que presidem bem, eles realmente cumprem essa lei. Ainda que eles nem entendam muito da Torá, mas eles cumprem bem. Eles cumprem porque o próprio Espírito Santo testifica isso neles. Fala, olha, você não vai ter nada no seu nome, não. É da igreja, porque amanhã, se você partir, não é dos seus filhos, não. Não é herança da sua esposa, não. Não é herança dos seus filhos, não. Nem dos seus netos, não. Não é, não. Agora, enquanto você estiver aqui, você usufrui sim. Você usufrui sim e sua família usufrui sim. E usufrui se eles estiverem numa posição de santificação. Porque quantos pastores que tem por aí, onde que tem filhos que estão envergonhando o seu chamado? Que isso é uma questão que depois nós temos, pela nova aliança, nós temos até assunto para outro estudo. Mas se a Torá tocar nesse assunto, nós vamos estudar aqui. Se não, não vamos. Porque nós estamos, esse canal está ensinando a Torá. Então, só vou tocar em assuntos que a Torá está ensinando. Entendeu, minha irmã? Não vou usar isso aqui para ficar mandando direta para ninguém. Para nenhuma pastora, nem para nenhum pastor. Entendeu, minha irmã e meu irmão? Tá? É um ministério profético, mas não temos que mandar recado para ninguém. É pelo estudo da Torá, trazendo a clareza pelo estudo da Torá. Porque Jesus ensinou a Torá, os apóstolos ensinaram a Torá, os profetas pregaram a Torá. O povo de Israel voltou para a escravidão ali na Babilônia porque desobedeceram a Torá. Então, por que nós vamos sair da lei? Por que nós vamos? É claro que estamos debaixo da graça, não temos que oferecer cabrito, boi, nada disso. Mas nós temos que ter um padrão de moral. E esse padrão de moral, ele vem de quem? De Deus. Vem de Deus, vem do Senhor. Entendeu? E é isso que a Torá nos ensina. Mas como nós, na sexta-feira aqui, falamos sobre chamado, então veja que a sabedoria para nós hoje está justamente em não ter medo de viver esse chamado. Receba ele, minha irmã e meu irmão, exatamente como um presente, tá? Se o seu chamado é um chamado pastoral, receba ele, minha irmã, como presente. Às vezes, o seu chamado não é para você, mas é para o seu esposo. Às vezes não é para o seu esposo, mas é para o seu filho. Às vezes é para a sua filha, mas receba como um presente. Eu já falei aqui de uma mãe rica que via como uma desgraça o ministério pastoral das filhas, missionário das filhas, ela via como uma desgraça. Então, assim, essa mulher foi acometida de uma depressão profunda. Profunda. Entendeu? Que na verdade não era depressão, era um espírito de loucura tomando conta da mente dela. Porque é loucura você ir contra uma vontade do Senhor e contra um chamado do Senhor na vida de alguém da sua família. É uma loucura. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então não fique aí preocupada, como eles vão sobreviver. Não, o Senhor não nos chamou para sobreviver. O Senhor nos chamou para viver a vontade de Deus aqui. E nós vamos ser, o Senhor é a nossa herança. O Senhor é a nossa porção. Não se preocupe, às vezes o que você acha que é porção, o que você acha que é herança, não é o que é herança para o Senhor. Cada um que foi chamado de forma específica para estar dentro da seara do Senhor, ele vai ter a sua porção na medida que o Senhor quer que ele tenha. E ele não vai sentir falta de nada, porque se ele realmente foi chamado, ele não vai sentir falta de nada. Às vezes você foi chamado e você não quer, porque você vai falar assim, não, para pastor fulano deu certo, porque ele é filho de pastor ciclano. Às vezes você mesmo está repetindo isso. Não. Você pode vir do jeito que o Senhor te chamou. Talvez você não vai ter um ministério igual dele. Não vai. Mas você vai ter a sua porção, a sua herança. E você vai ser feliz fazendo a vontade do Senhor. Porque é um presente. Ninguém ganha um presente e fica triste quando ganha um presente. Ninguém.
Então o Senhor está te chamando para ser feliz, para ver o quanto que é maravilhoso. Quanto que é maravilhoso. Nós só vamos, tudo que o ser humano quer é ser feliz. Às vezes o ser humano tem raiva do outro porque ele olha para o outro e vê no outro a cara da felicidade. Mas sabe o que vai nos fazer feliz realmente? Está no centro da vontade do Senhor. E se o centro da vontade do Senhor para você, minha irmã e meu irmão, é o ministério pastoral, aceite, não rejeite. É um presente do Senhor para a sua vida. E você vai ter a sua herança no Senhor e a sua porção do Senhor. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, eu te louvo, Deus, porque o Senhor é o nosso amor. O Senhor é o nosso amor, o nosso querido, Pai querido. Tu és o nosso verdadeiro presente, Pai, o nosso verdadeiro presente. O Senhor é a nossa herança, a nossa porção, Pai, a nossa grande alegria. A Tua palavra fala que o Senhor ama quem dá com alegria, porque o Senhor se alegra em nos presentear. Então, Pai querido, no nome santo de Jesus, eu te peço, Pai querido, por todos esses que estão aí, Pai, à beira do caminho, que não sabem ainda para que foram chamados. Não sabe. Esses que estão aí relutando em aceitar ou não o ministério pastoral. Pai querido, mulheres que estão se levantando contra o chamado dos seus maridos e maridos que estão, às vezes, se levantando contra o chamado de suas esposas, chamados proféticos. Às vezes fica até implicando porque essas mulheres atendem tanta gente em um dia só. Quem se põe diante do Senhor para guerrear, sai quebrado, sai destroncado, Pai, sai destroncado. Então, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós aceitamos, declaramos como igreja que aceitamos a vontade do Senhor na nossa vida, seja ela qual for, porque sabemos que boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor, Pai, é a vontade do Senhor. Então, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir o entendimento dessa irmã que está me ouvindo, que o Senhor venha abrir o entendimento desse irmão que está me ouvindo, que o Senhor venha abrir o entendimento dessa jovem, desse jovem, em nome do Senhor Jesus, para que possamos viver o chamado do Senhor, saber qual Ele é e viver com alegria, recebendo como presente, falar, olha, o Senhor me chamou e eu vou cumprir até o fim dos meus dias com muita alegria. Porque aí se alguém perguntar o que você ganha com isso, você vai falar, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha porção. Aleluia, Deus, te louvamos, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade. É em nome do Senhor Jesus. E te agradeço, Pai, pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Que continue tendo misericórdia dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Que o Senhor continue tendo misericórdia até desses que nos perturbam, Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Que o Senhor continue tendo misericórdia até desses que falam mal de nós, Pai. Falam mal do nosso chamado, Pai querido. Porque se o Senhor não tiver misericórdia, o que vai ser deles, Pai querido? O que vai ser deles? Então, em nome do Senhor Jesus, que todos quando olharem para nós, eles possam te louvar, Pai, pelo chamado que temos em nome do Senhor Jesus. Nos fortalece, Pai, como igreja, que sejamos cada dia mais cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Espírito Santo para abençoar, cheios do Espírito Santo para reconectar pessoas ao Senhor, para realmente estabelecer essa aliança de paz de todos os homens com o Senhor novamente. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? E que em nome do Senhor Jesus caia por terra toda fortaleza de demônios que tentar se levantar contra a nossa vida. Toda fortaleza de demônio da tristeza, em nome do Senhor Jesus. Toda fortaleza de demônio da depressão, em nome do Senhor Jesus. Toda fortaleza de demônio da destruição, que caia por terra em nome do Senhor Jesus.
toda fortaleza de demônio do medo que caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que sejam abertas todas as portas da prosperidade, todas as portas de sustento em nome do Senhor Jesus. Que sejam abertas, que o Senhor nos faça encontrar favor em todos, do maior ao menor, de pessoas boas às pessoas ruins, mas que o Senhor nos faça encontrar favor em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe a minha vida, abençoe a vida das intercessoras desse ministério, abençoe a vida dos mantenedores desse ministério, abençoe a vida de todos que estão seguindo esse ministério, com paz, saúde e prosperidade, que sejamos cada vez mais dizimistas fiéis, ofertantes da tua casa, Pai, sustentadores de profetas e de missionários. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Um beijo, fique com Deus e eu volto amanhã se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração da nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome de Jesus.